Um dos fatores decisivos na vida de um homem para transformação não é a sorte, não é a motivação temporária, mas a substituição silenciosa do seu círculo de referências. Se o sujeito admira a Anitta, o Felipe Neto e o Lula, ele vai naturalmente ter um tipo de vida. Se ele admira pessoas que têm substância em sua vida, como um grande cientista, um grande historiador, um grande filósofo, ele vai ter um outro tipo de vida muito diferente. Quer vocês queiram isso ou não, não adianta dizer que, porque se eu andar com 5 pobres eu vou ser um rico, porque se eu andar com 5 vagabundos, com 5 burros, eu não vou me deixar contaminar com nada disso. Vai, a ciência tá contra tu. Mas eu acho. Ok, guarda tua opinião para si próprio, eu fico com a minha ciência. Um estudo feito em Harvard em 2007 demonstrou que a obesidade se espalha por meio das redes sociais. E aqui eu não tô falando de redes sociais no âmbito digital, tá? Eu não tô falando de Facebook, WhatsApp, Instagram. Eu tô falando de pessoas que olham olho no olho umas das outras. O fato de te ter um amigo obeso aumenta 57% de chances de ti se tornar um obeso também. Há inúmeras pesquisas que demonstram que até mesmo o humor nosso é afetado por a nossa rede social. Por exemplo, ter um amigo feliz aumenta 15% das nossas chances de ser mais feliz. Bom, nem preciso citar que a pessoa com quem tu escolhe se casar é literalmente a tua escolha mais complicada, porque é dali que vai vir toda ou tua felicidade, ou tua angústia, ou o que for. E isso é estatístico. Quer saber se uma pessoa vai viver mais anos, ter uma vida longínqua? Veja se ela se dá bem com seu parceiro romântico. É só isso. Se a pessoa não briga, se dá bem, curtem a vida juntos, eles vão ter uma vida mais longa. Se brigam a todo momento, se irritam, se estressam, vão ter uma vida mais curta. Eu gostaria muito que tu listasse, assim, características que tu gostaria de ter. Por exemplo, ser mais ambicioso, ou ter um corpo melhor, ou ser alguém que é uma grande referência em inteligência, ou que é bom no que faz. Bom, ao lado dessas características, coloca pessoas, personalidades que tu pode modelar, imitar. A partir da formação de um novo círculo de referências dentro da tua cabeça, começa uma espécie de mutação na tua alma. Tu vai se transformando quando tu começa a admirar os grandes cientistas, as pessoas que pensam de uma certa forma. Tu vai meio que absorvendo a personalidade delas como se fosse uma esponja. O que um grande intelectual passa fazendo sua vida inteira? Ele vai captando as formas mentais. Olha, Platão pensava assim, assim, assim. Sócrates pensava assim, assim, assim. Aristóteles pensava assim, assim, assim. Schelling pensava assim, assim, assim. E aí ele vai absorvendo tudo. E naturalmente o nosso cérebro e os nossos padrões, as nossas visões de mundo, a nossa configuração como um todo, desde experiências até o DNA, vai pegando, absorvendo tudo aquilo e a gente vai se tornando a gente na medida que a gente vai conhecendo os outros, absorvendo as características positivas dos outros e mantendo aquelas nossas características que já são de essência, sabe? Talvez quando eu era mais jovem eu tenha sido um pouco bobo no sentido de querer bens materiais. Mas assim, ó, foi muito rápido, muito cedo na minha vida eu comecei a perceber. Não, eu não admiro aquele carro que aquele cara tem. Eu não admiro aquela empresa que aquele cara tem. Eu admiro a forma, a personalidade, o jeito daquela pessoa. Muito cedo na minha vida, eu substituí todas as minhas admirações materiais por a admiração de personalidades. E na medida em que eu admirava essas personalidades, eu buscava aprender com elas. E quanto mais eu aprendi, mais eu os modelos se tornaram um modelo de destino para mim. Que é uma verdade dura? Nós nos tornamos parecidos com aqueles que a gente admira. Uma mulher, por exemplo, que admira a Anitta. Se eu te perguntar assim, o que tu espera ver no perfil
de uma mulher que admira a Anitta? Tu já sabe. Fotinho padrão aquela. Agora, perfil do Instagram de uma mulher que gosta do professor Olavo. Pô, tu já espera um perfil como o perfil da Ana Campanholo. Um negócio mais inteligente, mais voltado para erudição, filosofia, política. A gente pode resumir tudo isso mais ou menos da seguinte forma: ou tu vai se elevar ao padrão dos gênios que admira, ou ao menos tentar a excelência deles, ou tu vai se degradar ao nível dos porcos chulos que tu fica observando, admirando, etc. Claro que tudo tem ônus e bônus. Por exemplo, se tu tem um círculo de idiotas que tu fica próximo, talvez a tua vida vai ser bem confortável. Tu vai estar em um círculo de medíocres, onde a mediocridade se senta à mesa. Então vocês vão falar sobre assuntos que não são complexos, vocês vão comer comidas que são provavelmente prazerosas, vocês vão se entregar a erros que são erros deliciosos de cometer. Vai ser uma vida um pouco mais simples e prazerosa, talvez, não vai ter muito significado. No entanto, se tu se sentar com os gênios, com os grandes, prepare-se para se expor a humilhações. Do tipo, eu não sou o mais inteligente dessa mesa, eu sou até um idiota muitas vezes porque tal fulano agiu de tal e tal forma e aquilo ali é um modelo de conduta exemplar e isso nunca nem passou pela minha cabeça. Então tu vai tendo humilhações transformadoras. Claro, tu não vai se abalar também, mas tu vai ter humilhações transformadoras, sabe? Tu vai se sentir apequenado em certos momentos quando teu círculo de referência são os grandes homens. Sabe o que é muito louco? Que a tua autoimagem, aquilo que tu pensa de si próprio, depende muito de o que tu enxerga no mundo real. O que tu enxerga no mundo real, o que tu observa, sabe? Quando eu falo assim, o que tu enxerga no mundo real é o que tu nota como padrão, sabe? Tipo, tem pessoas que olham pro mundo e conseguem enxergar, poxa, o dinheiro tá circulando por aí. E aí tem outros que olham pro mundo, nossa, tá tudo escasso, tudo tão caro. E infinitos assuntos tu tem uma visão. E no final de tudo tu tem meio que uma cosmovisão. E essa cosmovisão é refletida em quem tu é diretamente. Proporcionalmente a tua confiança, ela vem de como tu pensa em relação a certos assuntos. Se, por exemplo, eu penso que dinheiro é muito importante, eu penso que tem dinheiro em abundância no mundo, e eu penso que eu sou capaz de fazer esse dinheiro chegar até mim, se o meu objetivo último é o dinheiro, a minha autoconfiança vai ser uau. Agora, não adiantaria nada, por exemplo, se a minha cosmovisão é ter uma família é algo incrível, eu sei fazer dinheiro e tudo mais, e eu tenho esta e esta e esta e aquela característica, mas eu não consigo manter uma família. Então, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, se o meu valor supremo é a família, e eu não consigo ter uma, eu vou me sentir mal. Então, de acordo com a nossa cosmovisão, a gente tem um reflexo na nossa personalidade, na nossa conduta, no nosso modo de ser como um todo. E baseado nisso, os sujeitos mais maquiavélicos, mais estrategistas, mais inteligentes constroem uma cosmovisão baseada em comandar, construir, liderar. O sujeito mais estrategista, ele vai introjetando as características na personalidade dele para se tornar um sujeito mais poderoso, mais forte. A cosmovisão de mundo dele é uma cosmovisão de dominância. Por isso que ele já coloca traços de dominação na sua própria personalidade. No final das contas também existe um negócio, a tua cosmovisão, a tua autoimagem, são coisas maleáveis, moldáveis. Tu pode sair do sujeito que é bonzinho e, oh meu Deus, para uma pessoa um pouco mais racional, fria, calculista, sabe? Dá pra mudar tudo, no final das contas, em relação à tua personalidade. Claro, isso é difícil, leva tempo, ok? Se tu chegou até aqui, talvez tu goste muito de estratégias. Clica no primeiro link da descrição para conhecer o Mestre em Estratégias.